Primeiramente, eu queria dar boa tarde a todos e todas, agradecer a Deus e ao relator e ao presidente da comissão por terem aceito aí o nosso pedido de estarmos presentes. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do meu grupo de presidentes de associação dizendo que toda a magistratura está sentada nessa cadeira aqui hoje comigo, então a responsabilidade é gigantesca e estou aqui não só em nome da magistratura, mas também como coordenadora da Frente Associativa do Ministério Público e da Magistratura, um movimento de união das carreiras para trabalhar os aproximadamente 2.500 projetos legislativos que tramitam nessa casa e que atingem de forma direta ou indireta a nossa função de julgar e de propor ações penais e de atuar aí como fiscais da lei. Eu peço só licença, presidente e relator Arthur, e cumprimento toda a comissão em nome do deputado Rogério, e agregando ao seu pedido, deputado Rogério, eu faço um registro que só ontem nós recebemos o convite, à noite, quase, à tardinha à noite, para participar dessa comissão, e até ontem não tinha nenhum integrante da magistratura nessa casa para que a gente pudesse tratar desse tema, apesar do regime jurídico a ser tratado ser o da magistratura e do Ministério Público. E também nos causou surpresa o fato de nós iniciarmos as audiências públicas, a magistratura e o Ministério Público, em razão de nós ainda não estarmos oficialmente, formalmente incluídos no texto da reforma. Houve um pedido de emenda para a nossa inclusão, que também nos surpreendeu, porque nós vamos apontar aqui algumas inconstitucionalidades, e algumas barreiras legais e constitucionais para isso. Então, nós entendíamos que, primeiro, o debate deveria acontecer com as outras carreiras, como os setores da educação, policiais, que também serão frontalmente atingidos por essa reforma. O nosso posicionamento inicial é não à reforma. Nós entendemos que, se por motivo fiscal já não é mais o seu mote, também, ou seja, economia, os cofres públicos, também não pode ser com relação à eficiência, porque nós temos no sistema brasileiro vários métodos para a aferição da eficiência no serviço público. Se esses sistemas não estão funcionando a contento do que a sociedade espera, do que essa casa espera, a gente tem que fazer com que esses mecanismos funcionem. E só como exemplo, eu digo que existe o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, as agências reguladoras, controladorias de Estado, controladorias de município, tribunais de contas, órgãos pesados que geram custos à sociedade, que estão aí, foram criados, e até mesmo por reformas constitucionais, para que cobrem essa eficiência e essa efetividade, e a gente entende que esses pontos fora da curva devam ser regidos por esses órgãos, devam ser feitas as correções através desses órgãos. A primeira coisa da minha apresentação que eu trago é a defesa ao funcionalismo público. Em verdade, a gente tem mais de 1 milhão de cargos para livre nomeação, para aparelhamento do serviço público, caso a reforma seja aprovada. A gente entende que a reforma cria, sim, um desmonte ao combate à corrupção, porque quando ela trabalha com essa questão da estabilidade, esses órgãos todos importantes, como COAF, Receita Federal e todos os sistemas anti-lavagem e anticorrupção, perdem com essa interferência, essa ingerência política que, por certo, ocorrerá e que no Brasil existe uma blindagem, e falo isso, relator e presidente, porque fui avaliadora do Chile no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, fui a única juíza na história da avaliação do GAFILAT, e lá eu encontrei, por exemplo, no Chile, instituições que são muito severas, são muito organizadas em termos de combate à corrupção, mas não têm a eficiência e a efetividade que a gente tem aqui no Brasil, exatamente porque nossas instituições trabalham com estabilidade, porque nossas instituições, como o Judiciário e o Ministério Público, trabalham com independência essa que é constitucional. Eu trago um apelo da segurança pública, são milhares de policiais que trabalham diariamente em péssimas condições de trabalho e ganham cerca de apenas R$2.000 por mês. A educação, professores também trabalhando com condições bastante precárias, escolas precárias e a progressão salarial também muito dificultada em todo o país. Saúde, enfermeiras e profissionais de saúde que batalham diariamente nas trincheiras e que, durante a pandemia, foram responsáveis pelo salvamento de vidas.
Estabilidade se relaciona à eficiência. Quando a gente trabalha em modificação da estabilidade, as suas consequências são gigantescas para o serviço público brasileiro. A reforma não é a melhor solução para equilibrar as contas, porque busca cortar gastos às custas de direitos de agentes públicos que se dedicam integralmente ao bem coletivo. Quanto à magistratura e ao MP, eu costumo falar isso nas minhas falas públicas, foi opção do legislador constituinte o regime diferido, né? E a opção do legislador constituinte originário. Às vezes, nas lives que eu faço, me perguntam, mas, Renata, e se for por PEC, não pode alterar? Não, porque é cláusula pétrea, porque é regime de separação de poderes. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem disse isso foi essa própria casa, ao analisar textos legislativos, quem disse isso foi o Supremo Tribunal Federal. E eu trago aqui dois exemplos muito claros com relação a isso. Eu estou no slide já lá na frente. Tem aqui a ADI 5017, de 2017, e a PEC 563, de 2002. Eu deixo todo esse material à disposição da comissão, em que há o enfrentamento bastante claro dessa inconstitucionalidade pelo princípio da separação dos poderes, pela violação à separação dos poderes. A premissa constitucional da impossibilidade de um poder propor normas sobre a organização dos demais poderes e instituições do Estado, sob pena de vulnerar o princípio da separação, estão esculpidos no artigo 93, caput da Constituição, no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição. No mesmo sentido, os artigos 51 e 52 da Constituição estabelecem competências privativas da Câmara dos Deputados e do Senado, como a competência para dispor sobre sua organização. Em atenção a isso, o Executivo, ao divulgar a PEC 32, acertadamente manifestou-se pela não inclusão dos membros de poder que não estão sujeitos, portanto, a essas propostas. Eu trouxe um quadro bastante emblemático, que é quadro extraído da própria Constituição da República, que diz que o Ministério Público e a magistratura são carreiras inseridas na Constituição sob o título da organização dos poderes, compondo a estrutura do Estado Democrático de Direito. E aí no título 4 está assim, da organização dos poderes, capítulo 3, do Poder Judiciário. Título 4 da organização dos poderes, capítulo 4, das funções essenciais da Justiça. Está lá o Ministério Público. E o título 3 da organização do Estado, a administração pública e, portanto, todas as outras carreiras. Essa foi uma opção do legislador constituinte, é assim que está na nossa Constituição. Então, a conformação da nossa carreira é uma conformação constitucional. Por isso, a gente não está no RJU, a magistratura e o Ministério Público, que é o regime jurídico único do funcionalismo público, e sim na Constituição e nas nossas leis orgânicas, por determinação do legislador constituinte. Eu trago uma perspectiva global sobre o tema, bastante breve. A Magna Carta dos Juízes Europeus estabelece eloquentemente, na própria definição material da independência judicial, parágrafos 3º e 4º, que essa assume dimensões plurimas, devendo ser estatutária, funcional e financeira. O Supremo Tribunal Federal do Canadá, no caso Valente versus De Queen, afirmou que a independência individual de um juiz se reflete em questões como a segurança do mandato e a independência institucional do tribunal. Nesse ponto, a Suprema Corte Canadense destacou que as instituições judiciárias devem guardar independência nas suas relações institucionais ou administrativas com os poderes legislativo e ou executivo do Estado. Diferença de regime entre agentes políticos e servidores públicos. As férias diferenciadas são reflexos desse princípio da isonomia, uma vez que abarca a ponderação dos aspectos distintivos de cada função, nos termos da máxima aristotélica de tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. O período de férias diferenciado para magistrados é uma realidade em outros países, ao contrário do que se fala aí, né, nos corredores e em alguns veículos de imprensa. Grécia, 67 dias, Bélgica, 62 dias, Inglaterra, 61 dias, Itália, 43 dias. Dados esses que foram extraídos da pesquisa elaborada pelo Senado estão à disposição dos senhores. Por força da simetria entre os agentes políticos, a extensão dos termos da PEC à magistratura e aos membros do Ministério Público implicaria em igual extensão aos demais agentes políticos, como também os parlamentares.
A produtividade do judiciário. Eu trago aqui em breves números a nossa produtividade em quadros bastante simplificados, apontando que esses 80 milhões de processos que nós do sistema de justiça carregamos nos ombros, juntamente com os nossos serventuários, juntamente com os servidores públicos, importam uma média de 7 processos ao dia para cada magistrado brasileiro. E não importa o tamanho desses processos. A gente tem processos de 200 folhas, mas a gente tem processos também de 1.000 folhas, de 400 mil folhas. Então, estão todos a cargo dos juízes, 7 processos por dia. Conforme dados de 2019 do CNJ, 4.261,78 processos por magistrados a gente tem nesse país. 4.254 peças ofertadas pelo Ministério Público nesse país. A produtividade vem a que custo? Um estudo do TRT da 15ª região aponta os dados do peso desse trabalho na saúde da magistratura brasileira, dados também estatísticos que eu deixo à disposição dos senhores, e a fonte mais mencionada para que os magistrados brasileiros adoeçam é exatamente o número excessivo de processos. O cenário posto na PEC, premissas equivocadas sobre o serviço público. A reforma administrativa se assenta na compreensão de que o Estado brasileiro tem custo maior do que o benefício em termos de serviço público, que o serviço público estaria assoberbado. Contudo, estudo da Associação dos Funcionários do IPEA, realizado em 2019, a quantidade de servidores civis ativos federais não cresceu tanto desde 91. Em contrapartida, nesse período, foi significativo ampliado o acesso da população a inúmeras políticas públicas federais, que dependem dos servidores públicos, como a ampliação dos leitos de UTI e a concessão do auxílio emergencial. A verdadeira realidade brasileira. O Brasil, à luz de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, dados da OCDE, e dos países da América Latina e do Caribe, posiciona-se como um país que tem baixa relação entre o número de servidores públicos e o total da população empregada. Vejam no quadro, o Brasil tem 12,5% da população empregada no serviço público. Espanha, 15,3%, Reino Unido, 16%, Itália, 13,4%, Estados Unidos, 15,2% e França, 21,9%, com uma média de 17,7%, portanto, o Brasil bem abaixo dessa média, com 12,5%. Custo do funcionalismo público, da mesma forma, estudo da OCDE apresenta uma média de 22,6% de custo, enquanto o Brasil tem apenas 20,3% com relação às despesas do país. Aí aponta Estados Unidos com 25%, Espanha 27%, Rússia 27,2%, México 32%. A necessária defesa do funcionalismo público, e é para isso que eu estou aqui hoje, defender o funcionalismo público como um todo. A crise atual das políticas públicas não se trata de uma crise de eficiência, mas remonta a uma crise muito mais profunda, de ordem econômica, fiscal, política e institucional. Na esteira de discussões atuais e embates acerca do funcionalismo público, não se pode esquecer jamais que a estabilidade do agente público consiste em elemento essencial ao Estado brasileiro, por representar a segurança jurídica e a memória das instituições, além de consistir em preceito constitucional esculpido no artigo 41 caput da nossa Constituição. A estabilidade permite ao agente um desempenho impessoal de suas funções e livre de influências políticas, para que observe a lei ao interesse público. Eu termino a minha fala dizendo que nós nos posicionamos de forma categórica contra a PEC 32 e de forma categórica contra a nossa inclusão, a inclusão dos magistrados, da magistratura na PEC 32, primeiro porque não foi opção do Executivo, segundo porque a gente apresenta todos esses pontos de inconstitucionalidade, e terceiro, porque se essa reforma não tem o cunho fiscal, e como o ministro Aires de Brito diz, justiça não tem valor, justiça é um valor íncito ao ser humano, ela não pode custar ao Estado brasileiro,
Nós, em termos de eficiência, somos duramente fiscalizados pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em termos de estatísticas, de dados, de metas para cumprimento. Se nós ainda não damos conta do grande problema da justiça brasileira, que é a celeridade, que é o tempo de processo, isso se deve ao amplo acesso que a nossa Constituição tem, e é um acesso constitucional, a gente deve respeitar, e também a grande carga de recursos que nós temos no sistema brasileiro. Eu agradeço mais uma vez aos parlamentares dessa comissão, ao presidente e ao relator, e espero sinceramente que nossas ponderações sensibilizem os senhores, seja pela matéria legal, jurídica e constitucional, seja pelos argumentos fáticos e estatísticos que nós trouxemos aqui. Muito obrigada.